A inteligência artificial está por toda parte, transformando o jeito que as empresas trabalham. Mas a grande questão é: como garantir que essa revolução aconteça de forma segura e controlada? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver como colocar agentes e copilotos de IA para rodar com uma governança forte, transformando o que parece um risco enorme em uma vantagem de verdade. Na prática, é como uma história de dois mundos. De um lado, você tem a IA sem governança. Pensa no caos, dados vazando, nenhuma pista do que foi feito, permissões abertas para tudo, um prato cheio para o desastre. Do outro lado, uma IA com governança. Aqui a gente fala de controle, de auditoria completa, de acesso mínimo e, claro, tudo dentro da lei como a LGPD exige. É essa estrutura que dá tranquilidade para inovar sem medo. Sabe qual é um engano bem comum? Achar que o maior risco da IA está lá na fase de testes, no laboratório. Mas a verdade é que o perigo de verdade aparece quando ela vai para o mundo real, para o ambiente de produção, sem as travas de segurança certas. É nesse momento que uma alucinação da IA, um errinho bobo, pode virar um prejuízo milionário. Ou uma permissão errada pode simplesmente expor os dados mais sensíveis da empresa. E olha só, esses riscos são um verdadeiro efeito dominó. Um leva ao outro. Se um agente tem acesso a tudo, o risco de expor dados é gigante. Se não tem como auditar o que a IA fez, como é que alguém vai validar as decisões dela? Isso tudo gera o quê? Desconfiança. E a desconfiança interna acaba matando a inovação que a própria IA deveria trazer. Vira uma bola de neve. E, para colocar mais um tempero nessa história, vem as regulamentações. Leis como a LGPD são muito claras. Elas exigem rastreabilidade. E aquelas implementações de IA feitas na correria, sem muito planejamento, simplesmente não conseguem entregar isso. Não basta IA funcionar, entende? É preciso ser capaz de provar com dados exatamente o que ela fez, quando fez e por que fez. Ok, então como a gente sai desse cenário de risco e começa a construir essa base de confiança? A resposta está em uma arquitetura de controle bem pensada, bem robusta. A gente está falando aqui de pilares como guardrails, que são barreiras de proteção, a aprovação humana em momentos-chave e, claro, uma auditoria completa de tudo. Vamos mergulhar em cada um desses pontos. Pensa nesses pilares como a fundação de um prédio. Cada um deles foi desenhado para resolver um daqueles riscos que a gente acabou de ver. Isso aqui não é opcional, não é perfumaria, é estrutura essencial para que todo mundo, da equipe de segurança, passando pelo time de conformidade até a diretoria, possa confiar na IA desde o primeiro dia. Agora vamos ver como eles funcionam na prática. Guardrails, o nome já diz tudo, né? São literalmente as grades de proteção na beira da estrada. São regras bem claras que dizem para a IA, olha, daqui você não pode passar. Por exemplo, se a tarefa de um agente é analisar relatórios de vendas, ele não tem por que acessar dados pessoais de clientes. O Guardrail simplesmente barra essa ação antes mesmo que ela aconteça. Simples e eficaz. Isso aqui é genial. Pensa no mecânico. Em vez de entregar a caixa de ferramentas inteira para ele, você entrega só a chave de fenda exata que ele precisa para aquele parafuso. É isso que o roteamento inteligente faz. A IA precisa executar uma tarefa, o sistema entende o contexto e libera só a ferramenta e a permissão exatas para aquilo, e nada mais. É o famoso princípio do menor privilégio na prática, o que já minimiza absurdamente o risco de acessos exagerados. Ok, mas e se mesmo com tudo isso algo der errado? No mundo da segurança, a gente sempre tem que pensar no pior cenário. E é aí que entra uma ideia fundamental: conter o raio de explosão. A lógica é bem simples. Se um erro acontecer, o estrago tem que ser o menor possível. Tem que ficar contido numa área bem pequena e controlada. E uma das formas mais espertas de fazer isso é separando as coisas. Por padrão, a IA funciona num ambiente de apenas leitura. Ou seja, ela pode ler dados, cruzar informações, gerar insights, mas ela não pode alterar absolutamente nada. Ela é uma analista. Agora, para ela poder agir, para de fato modificar um sistema ou executar uma tarefa, aí ela precisa de uma permissão explícita num ambiente de ação totalmente controlado. E como camada extra de segurança, a gente tem o humano no ciclo. Funciona assim: a IA identifica uma ação necessária, mas que é de alto impacto. Em vez de sair fazendo, ela para e pede licença. Uma notificação é enviada para uma pessoa responsável. Essa pessoa analisa a sugestão e dá o seu aval. Ok, pode seguir ou não cancela isso. A IA sugere, mas quem bate o martelo é um humano. É o melhor dos dois mundos: a velocidade da máquina com o julgamento de uma pessoa. E para amarrar tudo isso, existe a trilha de auditoria completa. Pensa nisso como um grande livro de registros que anota tudo.
Cada pergunta feita à IA, cada ferramenta que ela usou, cada resposta que ela deu, cada decisão humana de aprovação, tudo fica registrado. E olha, isso não é só uma boa prática de segurança, não. É uma exigência legal. Sem essa trilha, é simplesmente impossível provar conformidade com a LGPD. Certo. Tudo isso parece ótimo na teoria, mas como uma empresa começa a colocar em prática? A boa notícia é que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Existe um roteiro para isso, uma metodologia bem clara de 4 passos. A jornada começa com um diagnóstico, que é o dever de casa. Entender os riscos, os sistemas, as prioridades. Depois, parte-se para um piloto, mas um piloto que já nasce com toda a governança embutida desde o dia zero. Se o piloto for um sucesso, aí sim começa a expansão controlada para outras áreas. E por fim, a evolução contínua, porque isso nunca para. O ponto-chave aqui é: a governança não é um remendo que se coloca depois, ela faz parte do projeto desde o início. E por que todo esse trabalho? No final das contas, é para gerar uma coisa: confiança. É essa confiança que permite que a IA deixe de ser só um experimento legal no laboratório e se torne uma ferramenta poderosa que escala por todo o negócio, gerando valor de verdade. E o mais interessante é que cada área da empresa percebe um benefício claro. A equipe de segurança, por exemplo, respira aliviada com a contenção do raio de explosão e a trilha de auditoria completa. O pessoal de conformidade dorme tranquilo sabendo que a solução já foi desenhada pensando na LGPD e que tudo é rastreável. E a diretoria? Eles ganham visibilidade sobre o uso e o impacto da IA e, o mais importante, reduzem o risco reputacional, o que dá a segurança necessária para continuar investindo. Então, a gente pode resumir tudo numa ideia bem simples. Não se trata de implementar a IA e depois pensar na segurança. É o contrário. É construir uma arquitetura segura para que a IA possa agir e escalar com sucesso. É isso que transforma a IA de um passivo arriscado em uma vantagem competitiva de verdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A IA que está sendo desenvolvida na sua empresa hoje está só na fase de experimentação, de teste, ou ela já está sendo preparada para agir no mundo real com segurança, controle e de forma escalável? Porque no fim das contas, a diferença entre essas duas abordagens é o que vai definir quem vai vencer nesse novo jogo.